por que o pessoal odeia tanto o pobre que não quer que ele nasça? É sempre esse assunto. É sempre esse traz assunto. essa questão da pobreza, Escuta, né? porque o problema do pobre não é o filho que ele tem. O problema do pobre é a pobreza na qual ele está inserida. Se ele tiver um filho, nós temos que ajudá-lo a criar esse filho com dignidade. Tem a primeira médica formada, a primeira mulher negra médica formada em Harvard, em medicina. Tinha uma frase que eu acho, assim, uma pena não ter anotado, porque eu não sei a frase perfeitamente, assim. Mas ela dizia o seguinte: da lista de tantas e tantas coisas que as mulheres ricas têm e as pobres não, por que o movimento esquerdista quer justamente colocar o aborto como primeira prioridade? Tantas outras coisas, como pré-natal de qualidade, emprego, oportunidades, são tantas coisas que a mulher rica tem e que a pobre não tem. Por que o aborto é o assunto mais debatido pelos progressistas? As mulheres pobres querem ter os seus filhos, elas não querem matar os seus filhos. Elas gostariam de ter condições e não de ter mais acesso facilitado à execução desse bebê. É muito impressionante. Tem muita coisa em torno desse discurso do ministro. Uma delas é esse desprezo gigantesco pela pobreza. O Marcos já falou sobre isso, ele falou no curso dele sobre aborto, eu falei também nas minhas aulas aqui na Brasil Paralelo sobre isso. A Margaret Sanger, que é uma das mães do movimento feminista, que abriu a primeira clínica em 1916 nos Estados Unidos, ela tinha essa mesma concepção, só que ela era um pouquinho mais direta, né? Porque ela não estava sob a égide do politicamente correto. Então, o que a Margaret Sanger dizia? Nós temos que diminuir o número de filhos de pobres e negros, de deficientes mentais e físicos. Ela dizia isso claramente. O livro dela, Eugenia, né? O Pivô da Civilização, inclusive ela era namoradinha do Havelock, Alice, não me falo de memória, que era da Liga Eugenista, ela também chegou a ser. Então, assim, é o mesmo argumento eugenista. Pobres, negros, deficientes físicos, deficientes mentais, não deveriam nem nascer. Né? É o mesmo argumento, só que ele vai sendo mais, assim, polido e fica, assim, mais educado, uma forma mais educada de ofender os outros. Mas, além disso, tem também uma outra questão, a falsa noção, que a gente viu aí no discurso dele, de que a evolução dos tempos, que o progresso científico e tecnológico acompanha necessariamente o progresso moral. Ele fala que é atrasado, né? É um atraso. Essa noção equivocada que o pessoal progressista tem, de que o desenvolvimento tecnológico, científico e o passar do tempo vai levar a humanidade a altos patamares morais. Então, eu estou chata com o negócio de livro hoje, né? Mas eu quero falar para vocês sobre um outro livro, que não é de um conservador, que não é de um cristão. O Steven Pinker, eu desconfio. Lendo os livros dele, eu fico desconfiada. Que ele andou votando nos democratas nos Estados Unidos. Tem jeito de esquerdista, tem cheiro de esquerdista. Mas enfim, o Steven Pinker é um pesquisador norte-americano e ele escreveu esse livrão aqui. Olha só, povo, não tem como dizer que o cara não pesquisou, né? Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Por que a violência diminuiu? Esse livro é um livro evolucionista que desconsidera totalmente o aspecto moral religioso. E nesse livro o Steven Pinker faz uma análise e ele mostra que o progresso moral da civilização foi o que diminuiu o desprezo às crianças, aos idosos, aos oprimidos, às viúvas. Então, uma sociedade progride conforme ela para de descartar os rejeitados. O que significa uma sociedade mais elevada? O ministro Barroso está falando sobre nós não podemos ser atrasados. Sabe o que os povos antigos faziam com os bebês ou com as pessoas indesejáveis? Matavam. O que nós estamos propondo aqui? Pegar uma criança indesejada e matar. Onde que isso daqui é evolução? Isso aqui é regresso. Né? Isso aqui é involução. O Steven Pinker, que não tem nada de religioso, inclusive fala sobre isso. Sobre como a igreja ajudou a dar um salto moral, a proteger essas crianças que antes do aborto se tornar mais viável através do avanço técnico, foi o avanço científico e técnico que permite hoje que a gente mate um bebê no ventre da mãe. Antes disso acontecer, o que as pessoas faziam? Elas matavam o bebê depois de nascido. Elas praticavam infanticídio. Então, o que o Steven Pinker diz aqui pra gente? Por que a violência diminuiu? Ele nos mostra como, no fim das contas, as antigas violências vão sendo substituídas por novas e as pessoas até evoluem de uma certa forma através do controle religioso, do controle educacional. Ele fala, inclusive, claramente aqui no livro, que a religião é importante para permitir que as pessoas olhem com um olhar mais sensível e moral para a criança. Até porque, quando a gente vai discutir essa questão do aborto,
seria muito legal a gente encontrar o vídeo da Beth Faria e botar aqui depois, né? O que acontece? Quando a gente vai falar sobre a mulher que não deseja um bebê e a vida do bebê, nós estamos fazendo uma dualidade entre os interesses, às vezes mesquinhos, às vezes egoístas, muitas vezes não, né? Inclusive, o próprio Steven Pinker diz que, na antiguidade, o infanticídio era muito comum. As mães realmente matavam os seus filhos porque elas não queriam vê-los morrer de fome. Mas assim, não existia alternativa, não existia Auxílio Brasil, não existia creche, não existia hospital. Não existia, se uma criança adoecesse, não tinha hospital público. Se a mãe precisasse trabalhar, não existia creche. Então, as mães, aos prantos e desesperadas, assassinavam seus próprios filhos, às vezes para garantir a sobrevivência de um outro. Muitas vezes uma mãe amamentando um bebê de 1 ano, engravidava, tinha um outro bebê, ela olhava e se desesperava, eu não consigo amamentar esses 2 bebês. E aí praticava infanticídio. E mesmo essas mães que pegavam um bebê recém-nascido, sufocavam, afogavam, mesmo essas mães, o Steven Pinker nos diz, faziam isso desesperadas e aos prantos. Como é que nós vamos evoluir se agora os magistrados, se os políticos estudados, limpos, aqueles que deveriam estar oportunizando escola e educação básicas, como é que nós vamos comparar essas pessoas limpas em uma sociedade mais confortável, em uma sociedade mais cômoda, sugerindo a mesma morte de bebês, em vez de sugerir melhores condições para esses bebês. E o mais importante, em qualquer situação de aborto, o bebê se a senhora não deseja o seu filho, e isso é compreensível. Tudo que é humano me é conhecido, né? Sim. Tem uma frase muito clássica que diz isso. Eu não estou dizendo que nós aqui somos melhores do que ninguém, que se desespera numa situação de uma gravidez indesejada. Nós não estamos falando isso. É compreensível que muitas mulheres se desesperem, que elas temam pela vida dos seus filhos, pela sua qualidade de vida. Mas quando você compara 2 valores sobre a vida, a qualidade de vida de uma mulher já nascida e a vida em si de um bebê inocente, né? É nessa balança, como é que um ministro, um político faz essa balança, coloca esses 2 pesos na balança e mede que a qualidade de vida da mulher adulta vale mais do que a vida do inocente. Mas aí é que tá.